Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, mais um domingo para a gente aprender um pouquinho, né, da Palavra de Deus. A gente vai ver mais uma partezinha aí de um ensinamento que Deus quer passar para a gente através da vida do Pedro, né? Quem lembra quem é Pedro? Um discípulo de Jesus. Mas antes de começar, vamos orar? Fechem os olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada pelo dia, obrigada, Senhor, por estar presente, Senhor, conosco, por nos amar, mesmo sem a gente merecer. O Senhor é tão bom e tão maravilhoso que nos dá a oportunidade de aprender um pouquinho da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada, vocês lembram que eu falei que Jesus estava preparando os seus discípulos, né, os seus amigos, para a partida dele, né? Então, ele estava contando, né, querendo passar alguns ensinamentos. No ensinamento da semana passada, Jesus disse que a gente precisava ser o quê? Humildes, né? Servir aos outros, né? Ele disse que a gente deveria, independente da posição, né, que a gente esteja, que a gente deva servir as outras pessoas. Ele mesmo lavou os pés dos discípulos, né? Vocês lembram disso? Bom, então, essa semana a gente vai ver mais um pouquinho. Dessa vez, ele estava em um momento muito especial, né? Com os seus discípulos. Eles estavam, né, jantando num banquete. E Jesus, ele disse dessa vez claramente que iria morrer, mas que não era para ninguém se preocupar, porque dentro de 3 dias ele ia voltar, ele ia ressuscitar. Mas ele disse que seria também, né, ia sofrer, ia ser abandonado pelos seus amigos. Isso. Imagina, o seu amigo diz para vocês que vocês irão abandoná-los. Aí vocês não entendem, né? Mas como Jesus sabe de tudo, Jesus contou isso para os discípulos. E o que foi que Pedro, danadinho do Pedro, foi falando? Ele falou dizendo: eu jamais vou abandonar o Senhor, jamais vou lhe deixar. Mas Jesus disse, né? Jesus disse assim, mesmo assim, para ele, que isso ia acontecer, sim, que ele ia abandonar Jesus. Bom, aí Pedro continuou dizendo que não ia abandonar. Aí Jesus disse assim: Pedro, vou te dizer uma coisa. As pessoas irão perguntar se você me conhece, né? E você vai me negar não só uma vez, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, não, eu jamais vou lhe negar, mesmo se eu tiver de morrer, eu jamais vou negar o Senhor. Bom, Jesus já sabia do que ia acontecer, não falou mais nada, ele se retirou, foi para um local para orar, né? E não respondeu mais a Pedro. E ele chamou Pedro, Tiago e João, né, para vigiarem e orarem enquanto ele ia se afastar um pouquinho para orar. Então ele foi, né, se afastou, ele precisava muito falar com Deus, ele estava um pouco triste e foi orar. Quando ele voltou, o que é que tinha acontecido? Pedro estava dormindo. Aí ele deu uma bronca em Pedro, disse: Pedro, nem para ficar acordado vigiando você consegue, né? Aí deu uma bronca em Pedro e voltou para orar, né? Aí ele foi, começou a orar, orou. Quando voltou, o que é que vocês acham que os discípulos estavam fazendo? Estavam, ó, todo mundo. Todos dormindo de novo. Estavam com tanto sono que, né, mal conseguiam abrir os olhos. Então Jesus, ele voltou a orar pela 3ª vez com a profunda tristeza. Orou ao Senhor e quando voltou,
os discípulos estavam dormindo de novo. E o que será que ele fez? Dessa vez, ele acordou os discípulos, né? E disseram, vocês ainda estão dormindo? Pronto, acabou. Levantem. Levantou. Os discípulos foram embora, né? E o que será que aconteceu? Será que Jesus ficou bravo? O que vai acontecer? Bom, isso aí a gente só vai ver na próxima história, tá? Na próxima semana. Mas o que a gente pode aprender um pouquinho dessa lição, né? Que Pedro disse que ia negar, que não ia negar, mas negou, né? Jesus disse que ele negou, que ele negaria. Os discípulos não conseguiram o quê? Tem uma palavrinha para isso, chamado perseverança. Eles não perseveraram, né? Com os ensinamentos de Jesus, né? Com a ordem de Jesus. Nem Pedro, né? Que foi teimoso mais uma vez, e nem os outros discípulos também que dormiram. Então, crianças, isso significa, então os discípulos não amam a Jesus, Pedro não ama Jesus. Não, ele ama Jesus sim, de todo o coração. Mas ele tem essa dificuldade da perseverança, né? E que é uma dificuldade que todo mundo tem, né? A gente tem essa dificuldade de perseverar, de orar, né? O que é perseverar? É insistir um pouquinho ali, né? De realmente fazer a vontade de Deus. Às vezes a mamãe fala assim, Fulaninho, Samuel, né? Sofia, arruma ali o brinquedo. O que vocês fazem? Vocês vão lá e arrumam? Mesma hora, perseveram, né? Pegam tudo de uma vez? Não. Às vezes vocês, vai deixando, né? Não persevera até o final na atividade, na tarefa. Então a mesma coisa aconteceu com Pedro. Então a gente precisa orar ao Senhor para que Ele dê essa perseverança, para a gente sempre buscar fazer a vontade dEle, né? Perseverar em oração, né? Em ler a palavra, né? E ouvir as historinhas e aprender cada vez mais sobre Jesus. Então assim, o que é que faltou em Pedro, né? Em alguns discípulos foi isso, perseverança. Algo que falta na gente também. Então a gente vai orar a Papai do Céu pedindo mais perseverança, para a gente não desistir e continuar sempre querendo estar pertinho dele, tá bom? Fechem os olhos e vamos orar. Papai do Céu, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por ser tão bom com a gente. Mas, Senhor, assim como Pedro, é difícil perseverar. Então, nos ajuda, fica conosco e nos dá força, para que a gente possa sempre querer estar pertinho de Ti, que a gente não desista e não desobedeça. Senhor, mesmo sendo pecadores, a gente sabe que se o Senhor nos ajudar, nós vamos conseguir. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, amém, crianças. Um beijo para vocês e boa semana. Não esqueçam de fazer as lições, tá bom?